Alô, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo depende do horário que você vai me ver, não é? Acho que todos já me conhecem aqui nesta plataforma. Eu sou a Filomena Carreira e hoje eu estou aqui passando, primeiro para matar saudades de todos vocês. Dizer que aqui onde eu estou está frio, muito frio, e enquanto que em outros lugares, como Portugal, está calor, né, de onde eu vim. Mas dizer acima de tudo, ou desejar acima de tudo, um excelente domingo para todos vocês. E talvez hoje, mais descontraída, porque terei o dia para relaxar, deixar aqui uma mensagem, não é? Eu tenho estado, apesar de eu dizer nos meus vídeos, principalmente no YouTube, que eu tenho estado um pouco afastada da internet. E realmente estou, né? Mas de tempos em tempos eu apareço aqui para fazer um vídeo. E eu tenho estado sempre a acompanhar tudo. Como eu sempre digo, o meu trabalho por Angola, ou pelo menos pelos africanos angolanos, nunca parou, nunca irá parar. Ao mesmo tempo, a vantagem de você trabalhar e estar automaticamente ligado, quase que 24 horas nas redes sociais, faz com que muitas pessoas te procurem, faz com que muitas pessoas queiram conhecer o teu trabalho e, ao mesmo tempo, trocar ideias com você. Isso é muito bom. Eu agradeço muito a quem tem estado em contato comigo, em quem elogia aquilo que eu faço, a ver nas minhas páginas. Eu estou apagando aqui as coisas enquanto falo com vocês. Agradeço muito mesmo, mas em relação ao continente africano, ou especificamente à minha querida Angola, é sempre bom deixar claro que nada se faz sem um motivo. Eu sempre disse que a minha área humanitária ou pelo menos eu considero quase como uma missão que está impregnada na nossa corrente sanguínea, tá em mim ser isso. Mas isso não me impede de ser uma excelente profissional naquilo que eu faço. Sou humilde em reconhecer muitas vezes que quando não sabemos alguma coisa, quando não temos ideia ou não é nossa área, temos que ser humildes, temos que ou dar a mão à palmatória, como se diz, ou simplesmente virar para um companheiro, um parceiro dentro dessa área específica e dizer, olha, eu não sei e, por favor, me ensina, me ajuda. Eu acho que a parceria na vida é isso, né? Trocar ideias, ser humilde diante daquilo que não se sabe, mas também se assumir quando se sabe, se conhece aquilo que se está fazendo. Eu tenho sim estado em contato com muitas pessoas, empresários, que me fazem até propostas, né? E quem me conhece bem sabe que eu sou angolana de coração, eu sou africana de alma e amo o meu continente, amo a minha Angola mais do que nada e tudo faria se fosse possível, deixar claro, se fosse possível, para estar em Angola. Mas nós sempre tivemos um problema muito sério com Angola. E eu falo no plural porque eu conheço muitos casos, né? Mas falando por mim, é exatamente os acordos que existem com os angolanos, os empresários angolanos. Eu acredito que Angola, diante da situação que vive hoje, que no fundo não é um país empreendedor, está longe de ser um país empreendedor, podem existir algumas cabeças empresariais que sejam empreendedoras e que até já estejam fazendo essa linhagem dentro da nossa terra. Mas Angola está longe de ser um país que respeita seu povo, que respeita sua nação pobre e carente e que respeita pessoas que já deram muito pelo país. Angola tem por norma um grande defeito: desqualificar aquele que é qualificado.
desqualificar aquele que tem até muito a oferecer e tratar a pessoa como se fosse uma Zé Ninguém, feminino ou masculino. Mas essa é a realidade. Quando, por exemplo, não assina contratos, quando, por exemplo, convida alguém para trabalhar, quando, por exemplo, acha você, no caso, encantadora e te convida, e quando você chega ao país acreditando na possibilidade de que este empresário vai respeitar aquilo que disse a um telefone ou numa videoconferência, ou seja, da forma que for, você vê que no terreno, na prática, as coisas são diferentes. Eu passei muito por essa experiência em Angola. A diferença entre eu e muitos dos que eu conheci, que chegaram a trabalhar comigo, é que eu sou uma pessoa que me documento de todas as formas possíveis para que amanhã não digam, você não me avisou, ou você não falou, ou você não tentou. Pelo contrário, eu me documento nesse sentido. Porque aquilo são muitos anos, são mais de 25 anos como humanitária, independente da área de hotelaria e turismo, onde eu tive também sérios problemas no meu país. Quis acreditar, quis valorizar o trabalho desses empresários, mas acima de tudo, quis ter a fé de pensar, nem todos são corruptos, nem todos são ladrões, nem todos são mau caráter. Por isso, a gente dá sempre um voto de confiança, a gente quer acreditar que além do amanhã poder ser melhor, esta pessoa em questão que te convida é uma pessoa honesta, íntegra e que com certeza vai fazer o que é certo a nível profissional, porque eu sou uma profissional. Mas de um modo geral isso não acontece. E não é só comigo, ou já foi comigo, com uma série de outras pessoas que eu conheci, que eu poderia citar nomes, mas não vou citar, e com toda a população de Angola. A questão é, será que é só em Angola? Ou será que esse domínio está meio que no continente africano? Essa triste realidade continua perdurando até os dias de hoje. Por isso vemos tantas pessoas saírem da nossa terra. Uma terra que tinha tudo para ser uma das grandes potências do mundo. Se bem produzida, se bem trabalhada. Se estivéssemos em Angola e estivéssemos no continente africano, governos que soubessem ser nacionalistas, pelo seu território, claro, respeitar a sua população, a sua nação, antes de qualquer investimento estrangeiro entrar, não é mesmo? Deixando claro que, como governantes, nós, povo, nós, nação, pagamos os vossos impostos para que vocês estejam onde estão. Mesmo quando a gente não quer, mesmo quando a gente não elegeu. Nós somos nós, através da nossa contribuição, que vocês nos cobram, que estamos deixando vocês mais ricos. Porque independente desta missão, que acontece em todos os países do mundo, vocês também roubam. Eu tenho um ditado que eu usava aqui no Brasil há muitos anos atrás, que é: ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Todo mundo conhece essa frase, né? Mas assim, se o ladrão fizesse, se o ladrão, não que isso justifique, por favor, mas se o ladrão fizesse alguma coisa pela nação, pelo povo, nós até éramos capazes de perdoar ou passar por cima do possível, ou um percentual do possível roubo. Porque todo político parece que rouba. Mas o problema é que, pelo menos no continente africano, e especificamente em Angola, que eu conheço bem, roubam, matam, dão as ordens que querem, mas não cumprem nada daquilo a que se comprometem. E assim, todo o tentáculo do meio empresarial que está ali junto ao governo faz exatamente a mesma coisa quando é angolano. Prometem mundos e fundos, falam que vão fazer e acontecer, o máximo que te pagam muitas vezes é a passagem para você voltar ao país, e depois a promessa do contrato, do acordo,
não é acordado. Fica para amanhã. É o amanhã hoje, o amanhã depois, e assim a coisa vai caminhando. E não sai acordo, e não sai remuneração salarial. E isto está sendo em relação a toda a nação. Com todas as riquezas que temos em Angola, estamos vendo que não é o povo que nobremente deveria estar melhorando de vida. Assim como não vemos um governo sendo empreendedor em relação a este povo, incentivando, assim como poderia incentivar quem quer entrar, angolano que quer retornar, no seu país. Nós não vemos isso do governo de Angola. E também acho que tem muitos países africanos. Nós vemos um governo e empresários fazendo convites, arregaçando as mangas, e falo isso por Angola, da qual recebo realmente muitos convites, e o máximo que você vai ver é uma passagem de avião para você retornar. Quando você tem um histórico, isso passa a ser normal, haver esses convites, até aí tudo bem. Mas quando você tem uma conversa honesta, sincera, e diz para o empresário em questão: meu senhor, as minhas condições de trabalho são estas, estas e estas, vamos botar no papel, vamos fazer um acordo, e depois, mediante o acordo feito, aceito ou não aceito? Não me pergunto se eu sou algum ET, se eu tenho algum problema mental. Porque este tipo de situação, quando você põe em pauta, quando você põe em questão, além de desviarem a conversa, não respondem aquilo que você precisa. A condição de um bom angolano, governamental ou empresarial, é te levar para o ponto que ele quer e depois te levar em banho-maria, trabalhando na base de uma ditadura. Estas condições hoje imperam a nível de um país. Não importa o seu cargo, não importa se eu fui diretora hoteleira, se independente diretora hoteleira, eu também era humanitária. O que importa é que não se respeita o ser humano, não se respeitam os profissionais. Não é à toa que muita gente, quando pensa em ir para Angola, quer trabalhar, de preferência, em empresas estrangeiras. Por quê? Porque a empresa estrangeira entra no país, mas entra com as suas regras, entra com as suas condições e normalmente respeita as condições a que se atribui a fazê-lo. É com tristeza que eu falo isto, porque, como eu disse, eu amo muito o meu país, eu gosto muito. E muitos trabalhos que eu executo à distância, se fossem em território angolano, se fossem na minha terra, seriam muito mais eficientes, seriam muito mais capacitados pelo facto de estar no campo, como se diz. Mas de modo algum podemos aceitar uma condição de retornar a um país que é 1000% em tudo, 1000% na pobreza, 1000% na riqueza, não existe o intermediário. E quem fica no intermediário está sempre quase caindo do muro. Eu agradeço muito a muitos empresários que têm me contactado, a muitos empresários que tanto na hotelaria quanto na área humanitária, quando se conversa, no início é tudo uma maravilha, mas depois escorregam na maionese. Isto está acontecendo comigo, isto está acontecendo com o povo de Angola, que depois de tantas tentativas, chegam num sufoco afunilado, não aguentando mais, uns chegando à morte, outros chegando a situações caóticas e outros tentando, e muitas vezes conseguindo, pegar o avião e desaparecendo de Angola, indo para Portugal, vindo para o Brasil e assim por diante. O governo de Angola, se tivesse bom senso, e os empresários angolanos que tivessem bom senso, saberiam captar recursos para cobrir aquilo a que se atrevem a fazer, que é convidar pessoas a ir para o país. Porque quando isso não acontece, e quando pegam pessoas inteligentes pela frente, podem com certeza passar por processos judiciais e também passar vergonha. Porque vocês não podem taxar
todas as pessoas de burras. Não somos burros. Era isso que eu tinha para dizer. Independente disso, um excelente domingo a todos vocês. E vamos que vamos. O mundo está difícil. Não é Angola, não é o continente africano. O mundo, em geral, está muito difícil. É guerras, é desespero com a natureza, como é o caso aqui do Brasil, e assim por diante. Mas se nós dificultarmos mais, com certeza, nunca veremos a luz do sol, como nós humanos merecemos ter. Porque está imperando hoje no mundo a ganância, a prepotência daquele que só diz, eu quero mais. Um beijo grande a todos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.